A empresa que quer prosperar, que o dono quer parar de apagar incêndio, quer organizar os processos, quer ter uma empresa lucrativa, você tem que entender o motivo, o que você quer levar para o mundo, o que você quer levar para a humanidade. E isso você tem que comprometer as suas pessoas com esse motivo, essas razões pelo qual se faz tudo isso. Mas não é só isso, é o motivo pelo qual as pessoas vão fazer aquilo. Por que elas têm que fazer bem feito cada uma daquelas tarefas? Qual é o motivo, qual é a razão daquilo existir? Olá, olá, olá! É uma satisfação enorme receber você aqui novamente, né? Eu sou então Fernando Campagnolo, sou da Viva Positivamente e através da Viva Positivamente, através de um método chamado Empreendedor Líder, eu tenho ajudado empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, para que possam organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Então assim, ó, quando a gente fala, né, em conseguir parar de apagar incêndio, organizar os processos, ter uma empresa lucrativa, automaticamente a gente fala em fazer o empresário trabalhar menos e fazer a empresa render mais. Esse é o nosso objetivo. E para isso, inclusive, quem participou lá da jornada do Empreendedor Líder sabe que eu falei em 6 passos para chegar a isso. E um dos passos, qual que é? É você ter pessoas comprometidas na empresa. Acontece o seguinte, que todas as vezes que eu falo em ter pessoas comprometidas, sempre tem alguém que vem para mim e diz assim, ó, mas Campa, não existe pessoa comprometida para a gente contratar. As pessoas não querem nada com nada. Será que elas não existem mesmo? Olha só, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a grande verdade é que nós empresários, nós que estamos à frente de uma empresa, a gente tem que se preocupar muito mais em contratar pessoas por valores, né? Pessoas que têm princípios, que têm bons valores, que seguem. Essas pessoas a gente tem que valorizar mais do que aquelas que têm um currículo, do que têm história, do que têm competência. Sabe por quê? Porque para nós empresários é quase que uma obrigação, é um dever nosso a gente comprometer essas pessoas. Mas e como que se compromete pessoas, Campa? Bom, aí tem que ter uma estratégia, eu já falei na jornada, eu já falei lá no meu curso, eu já falei várias vezes, tem que ter uma estratégia para isso. E acontece o seguinte, por mais que você tente comprometer pessoas, tem aquelas que vão se comprometer com vocês, tem aquelas que não vão se comprometer. E aí eu sinto muito, mas aquelas pessoas que não se comprometerem talvez não sejam pessoas ideais para estarem contigo aí na tua empresa. Tá legal? Então, para a gente começar aqui, eu quero que você pense algumas coisas, ó. Primeira coisa, você tem a sensação de que às vezes você tem algum funcionário lá que parece que não tá nem aí para as coisas? Parece que para ele de qualquer jeito, do jeito que ele fizer, tá tudo certo? Você percebe ainda que as pessoas na sua empresa às vezes cometem erros assim sem sentido algum. Ou então ainda você tem aquela sensação de que você fala com as pessoas, parece que está falando com as paredes, entra por um ouvido, sai pelo outro as coisas. Pois é, aí que tá. Sempre que eu falo em pessoas comprometidas, é essas queixas que eu escuto. Não interessa se é de aluno, não interessa se é de mentorando, ou não interessa se seja de alguém que simplesmente está ouvindo, participando de uma live, eu ouço muito isso. E é por isso, é exatamente por esse motivo aqui, é que eu estou trazendo esse aluno não, que eu estou trazendo esse assunto aqui. Qual é que é o assunto hoje? É funcionário tarefeiro. Mas o que é um funcionário tarefeiro, Campa? Funcionário tarefeiro é aquele cara que só se preocupa em tarefas, nada mais. Tá? Ele cumpre a tarefa dele, ele faz aquilo que você manda e pronto. E aliás, normalmente só faz o que você manda, né? E ele faz muitas vezes aquilo que você manda com uma intenção, a intenção de se livrar. Se livrou da tarefa, deu. De repente você pode pensar, mas Campa, não é bom ter um funcionário que cumpre suas tarefas, que executa todas as tarefas? É bom, claro que é bom. Mas o ideal é que ele não seja apenas um executor de tarefas. Eu prefiro muito que você tenha um colaborador que seja responsável, que tenha uma responsabilidade. Não é um tarefeiro, é alguém que tem uma responsabilidade. Sabe por que responsabilidade? Porque quando você dá uma tarefa para a pessoa, eu quero que você faça isso, agora eu quero que você faça isso, faz isso aqui desse jeito, faz assado de tal jeito. Sabe o que acontece? A sensação que essa pessoa tem é que a responsabilidade por aquilo é sua, ele está apenas ajudando você, está te dando uma mão. Então ele não tem risco nenhum. Se ele executar aquilo que você falou de uma forma com maestria,
Talvez ele leve o mérito por isso, talvez. Mas se der errado, meu amigo, minha amiga, a culpa é sua. É essa sensação que ele vai ficar. Agora, quando você dá uma responsabilidade, ele tem uma reputação para zelar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. O que a gente vai fazer hoje aqui? Aliás, antes de eu te falar o que a gente vai fazer, deixa eu te dizer o que a gente não vai fazer, tá? Eu não vou concordar com você se você achar assim, ó, que o problema é que a equipe é ruim, que todas as pessoas são ruins. Não vou concordar que é assim mesmo, que o mundo é duro, não vou fazer nada disso, não espera isso de mim aqui porque não vai ter. Se você acredita que não, que realmente a culpa é das pessoas, me ouça até o final aqui, depois se você quiser voltar a acreditar nisso, tá tudo certo, tá? Mas se você acha que esperar o momento que o Campa vai concordar, não vai acontecer, então nem perca tempo. Porque o que a gente vai fazer é o seguinte aqui, ó, que a gente vai falar hoje, a gente vai falar assim, ó, os problemas que geram para a empresa a gente ter colaborador tarefeiro, computador abre buraco, tapa buraco, que nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar também o que causa isso, quais são as causas da gente ter colaboradores desse jeito na empresa. E vamos, por fim, eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões, algumas coisas que você pode fazer para evitar que isso aconteça, tá bem? Então, se você quer resolver isso, se você está preocupado em resolver isso aí, essa aula vai ser top. Essa aula foi feita pensando nisso aí, tá legal? Então, assim, ó, para eu começar a te falar aqui dos problemas que gera você ter esse tipo de colaborador na empresa, só o tarefeiro, eu vou contar uma pequena historinha aqui. Eu não sei a fonte dessa história, tá? Mas essa é uma história que ela é muito legal, porque ela tem muito a ver. Diz que uma vez estavam dois trabalhadores trabalhando na terra, né? E um homem passou ali e viu aqueles dois trabalhadores, só que ele via que um ia na frente com uma escavadeira de mão, abria um buraco, e o de trás, à medida que o da frente abria o buraco, o de trás tapava aquele buraco. E o da frente ia, abria o buraco, o de trás vinha, tapava o buraco. Essa pessoa que estava observando, chamou atenção, mas o que esses doidos estão fazendo? Até que ele chegou lá para eles e perguntou, mas eu posso saber por que você está abrindo um buraco aqui, o de trás vem atrás tapando? Aí o homem que abriu o buraco disse, claro que pode. Acontece o seguinte, eu sou pago para abrir buraco, ele é pago para fechar buraco. Então, mas qual é o sentido disso? Aí o que estava tapando os buracos explicou. Não, é muito simples, é que nós somos em três, a gente trabalha em três aqui. Ele abre o buraco, tem uma outra pessoa que vem, larga a semente aqui para plantar e eu tapo o buraco. Só que é o seguinte, essa pessoa que larga a semente ali, ela não veio trabalhar hoje. Então nós estamos aqui fazendo a nossa função. Ele que se explique para o chefe, depois o problema é dele. A função dele é abrir buraco, a minha é tapar buraco. Então esse eu acredito que seja assim o principal problema que isso causa nas empresas. Você tem gente que não está preocupada com o resultado. As pessoas estão olhando para o próprio umbigo delas. Estão olhando para as coisas que ela tem que fazer e deu. O chefe mandou fazer, eu vou lá, faço e pronto. Ela não consegue enxergar algo além daquela tarefa, algo que seja realmente uma razão dela estar fazendo aquilo. Ela não vê aquilo, ela não vê ainda que o trabalho dela, do jeito que ela está fazendo, não só vai impactar a empresa, como vai impactar as outras pessoas que estão ali. E impacta também o resultado. É o mesmo caso, por exemplo, de uma empresa que tem lá um setor de expedição e o empresário quer que as pessoas daquele setor, olha, vocês têm que aprontar tudo até as 15 horas. Por quê? Porque daqui a pouco, às 15 horas, 15h30, passa o pessoal do correio, da transportadora coletar, mas ele não explica isso para as pessoas. Então as pessoas, para que eu vou fazer até as 15 horas se nós temos um dia inteiro? Fazer o que o resto do dia? Fica um negócio meio que desconexo, a pessoa não entende o grande motivo daquilo ali. Eu estava falando aqui agora, eu estava lembrando uma vez de um amigo meu, ele trabalhava com construção. Amigo não, é um amigo, mas é um aluno também, né? Ele trabalhava com construção. Ele fazia pequenas obras, enfim. E uma vez ele contratou um rapaz lá, um serviço temporário, que era para ele pintar uma obra. E ele mandou ele para essa obra, que a obra só faltava uma peça para concluir. E ele disse, olha, você vai lá tarde, a arquiteta vai chegar às 14 horas e ela vai definir a cor, já estão tudo lá as tintas, ela vai definir a cor. Ela vai chegar lá, depois que ela definir a cor, é jogo rápido, você pinta e deu. Até às 18 horas você libera ali e acabou. Legal, só que esse pintor ele foi até a obra e ele esperou, chegou 14 horas, a arquiteta não chegou, 14h30 não chegou, sabe o que ele fez?
pegou o primeiro balde de tinta que ele viu e pintou. Pintou e foi embora. Deu a obra como concluída. Por quê? Porque a tarefa dele era pintar. Pronto. Simplesmente isso. Então, isso é o que acontece, tá? Quando a pessoa está fazendo uma tarefa que ela não tem... É uma tarefeira, né? Um abre buraco, tapa buraco, ela só vê isso. Ela só enxerga o dela, ela só enxerga o que tem que fazer e acaba causando exatamente esses problemas. Mas o que causa, né? Quais são as causas desse problema? Tem muita gente, quando eu pergunto isso, diz para mim, Campa, essa é fácil. A causa de ter colaboradores tarefeiros na empresa é que os funcionários não querem nada com nada. Olha só, eu adoraria de coração poder concordar contigo, tá? Eu adoraria mesmo. Mas eu não sei se eu concordar com você, eu vou te ajudar de alguma forma a você resolver esse negócio. Alguns casos, até pode ser que a pessoa não quer nada com nada. Só que em muitos casos não é isso. Muitos casos é o modo como o empresário está conduzindo a empresa, como ele está levando aquela situação, como ele está levando as pessoas. Então é preciso que se entenda isso. É preciso que se entenda que o funcionário, quando ele tem responsabilidade, uma responsabilidade para ele zelar, para ele provar que ele é bom, ele consegue se comprometer muito mais. E quando o funcionário se compromete com a tua empresa, é muito mais fácil você sair daquela rotina de apagar incêndio, é mais fácil você organizar processos e é mais fácil você ter uma empresa lucrativa. Tá legal? Então, as causas. O que faz com que isso aconteça? Primeira causa. Se você participou da jornada, esse termo que eu vou usar já não é mais segredo para você. É o empresário James Bond. Se você não participou da jornada, tudo bem, eu te explico. O que é o empresário James Bond? Empresário James Bond é aquele empresário cheio de segredos. É aquele empresário que ele esconde tudo das pessoas, ele não conta as coisas para as pessoas. Ele contrata as pessoas por uma necessidade especial, para fazer uma tarefa, para resolver algo que ele precisa. Então o que ele faz? Ele contrata essa pessoa, ele treina essa pessoa e deu. Na cabeça dele, as pessoas não precisam saber do resto, não precisam saber das outras coisas. Elas têm que saber fazer a tarefa bem feito. É o caso daquele pintor que eu acabei de citar lá, ele sabia pintar bem feito. Tá, mas e aí? Resolveu? Causou um atrapalho. Então o empresário James Bond ele acaba não compartilhando planos com ninguém. A outra coisa que acontece é muitas vezes aquilo que a gente chama de falta de ambientação. O que é ambientar uma pessoa? Ambientar é eu torná-la parte do ambiente, né? Fazer com que ela entenda as coisas. Então, tem empresário que contrata a pessoa, olha, você vem amanhã às 8h30, vamos assinar tua carteira, vai papelada, faz isso e deu. Já bota o camarada ali a produzir, bota ele trabalhar. Muitas vezes não explica nem direito o que a empresa faz, não explica direito as coisas que ele faz, nem os porquê que a empresa faz aquilo. Aliás, sobre os porquês, eu tenho que fazer um adendo aqui. Sobre os porquês, tem empresário que muitas vezes nem ele sabe os porquês. Você pergunta lá para o camarada que é um advogado, por exemplo, o que você faz? Ah, eu advogo. Tá, mas por que você advoga? Ah, pois é, porque eu gosto, para ganhar dinheiro, papapá, porque é minha profissão, porque eu estudei. Tá, mas vamos lá, isso não é um porquê que motiva as pessoas. O que motiva as pessoas é aquilo que você quer deixar de resultado com o seu negócio. O que você quer fazer? Ah, um advogado que quer ajudar as pessoas a ter acesso à justiça de uma forma mais justa, né? Estou simplificando aqui, que possa garantir que as pessoas tenham os seus direitos preservados, é alguém que valorize aquilo ali. Então isso é importante que se faça. Então, muitas vezes o empresário não tem essa clareza desses porquês. Tem ainda aquele empresário guerreiro solitário, né? Também é um terminho que eu uso muito lá na jornada, né? O que é o empresário guerreiro solitário? É aquele empresário que ele tende a não valorizar as pessoas. Ele acha que é só ensinar o que tem que ensinar, é só mandar. Não, eu vou mandar, as pessoas vão obedecer e pronto, eu sou o chefe, eu sou o maioral. Por que guerreiro solitário? Porque ele vai para a guerra sozinho. Ele não tem as pessoas ali lutando com ele, lutando ao lado dele, né? Buscando aquilo que ele quer. Ele vai sozinho, ele quer ter robozinho na empresa. Normalmente esse camarada é aquele que ele não valoriza as coisas boas que as pessoas fazem. A pessoa faz um negócio legal lá, tem um desempenho bacana, ele diz pro cara, ok. Ah, não fez mais que obrigação, né? Mas experimenta esse funcionário errar para ver. Nossa, aí quando ele erra o mundo acaba. Então sabe o que acontece? Acontece que quando ele age assim, as pessoas elas não querem correr risco. Elas não vão fazer algo diferente, não vão tentar algo novo aqui, porque se vai que eu erro, né? Vou levar uma bronca. Então as pessoas não assumem esse risco, isso também é uma causa, né? Tem mais uma causa aqui,
que é exatamente aquilo que eu estava falando no começo, que é quando o colaborador ele trabalha sem um motivo, né? Totalmente sem motivo. Ele não entende muito bem por que aquela tarefa dele é importante, ele não entende muito bem por que a empresa ela faz aquilo que ela faz, por que ela valoriza aquilo, por que ela se preocupa tanto com o zelo daquelas atividades. E isso afeta não só os colaboradores, mas isso afeta também o dono do negócio. A falta de motivo, na verdade, a falta de motivo eu acredito muito que ele é quase que mortal para uma empresa. Eu, sinceramente, eu não consigo ver uma empresa bem-sucedida. O que é uma empresa bem-sucedida? Poxa, uma empresa forte, né? Uma empresa que cresce, uma empresa que leva as pessoas junto, que deixa o seu legado, que deixa a sua marca. Eu não consigo ver uma empresa forte desse jeito sem ela ter um motivo forte por trás. Sem ela ter uma razão que mova as pessoas. E um motivo é diferente de motivação. Motivação é outra coisa. Estou falando motivo é os porquês. Por que a gente faz isso? Por que a gente faz esse negócio? Eu tenho um porquê. Por que o Campa está aqui toda quinta-feira dedicando 1 hora do tempo dele de graça? Qual é o motivo? O meu motivo é simples. Se depender de mim, eu fiz um juramento. Eu fui um empresário lascado e eu fiz um juramento que se dependesse de mim, nenhum empresário ia passar pelo que eu passei, pelo que eu fiz a minha família passar. Um sofrimento, uma dor desnecessária. Então esse é meu motivo. Esse motivo faz com que eu venha aqui com tudo, com todo o meu gás. E as pessoas que trabalham com a gente também, elas compram esse motivo, elas sentem que elas estão fazendo isso. Por isso que o motivo é muito importante. Tá legal. Existem motivos para evitar ter colaborador tarefeiro na empresa? Existe jeito de evitar? Existe jeito de evitar, existe jeito de minimizar, existe jeito de prevenir, existe até jeito de resolver. Claro que existe. E o que acontece aqui, ó? Tem gente que chega para nós e diz, mas Campa, o meu colaborador ele não enxerga um palmo na frente do nariz. Mas aí eu quero te fazer uma reflexão aqui com você, tá? Se o teu colaborador não enxerga um palmo na frente do nariz, eu vou perguntar e você pensa aí bem sincero, tá? Você deixa eles enxergarem esse palmo à frente do nariz? Você incentiva eles enxergarem? Você permite que eles enxerguem? E você valoriza quando eles enxerguem? Faz aí uma reflexão bem sincera, tá? Não precisa responder, guarda pra você aí. Então tá. Como é que a gente evita esse negócio? Como é que a gente evita de ter o colaborador abre buraco, o colaborador tapa buraco, ou o colaborador tarefeiro? Vou te falar aqui de 5 coisas. 5 coisas que eu chamo de 5 clarezas. Por que tem 5 clarezas? Para facilitar que você lembre. Vamos lá. A primeira clareza é a clareza da responsabilidade. Qual é a responsabilidade do teu colaborador? Responsabilidade é diferente de tarefa. Tarefa é quando você tem que mandar, cobra esse cliente, paga essa conta, fecha o caixa, acerta esse negócio aqui, vai lá no banco. Isso é tarefa. A pessoa como tarefa, como eu falei no começo, ela só está te ajudando. A pessoa com responsabilidade, no momento que você ensina, se você fizer isso por processo, melhor ainda. A pessoa com responsabilidade, ela vai ter que zelar com isso aí, se ela é uma pessoa boa, né? O que é uma pessoa boa, Campa? De novo, né? Uma pessoa boa é uma pessoa de valores, uma pessoa de princípios, pessoas que vale a pena ter. Pode não ser tão competente como você gostaria, mas se ela tem valores, competência você ensina. Valores, eu não sei como ensinar valores para uma pessoa, não sei. Se você souber alguém que saiba te ensinar, maravilha, depois até me conta. Mas competência a gente ensina, e é fácil de ensinar com processos. Então, procure dar responsabilidades. Você é responsabilidade por o quê? A tua responsabilidade é manter o fluxo de caixa em dia. A tua responsabilidade é cobrar todos os clientes. A tua responsabilidade é vender conforme as metas. A tua responsabilidade é entregar todos os serviços técnicos que estão com as ordens de serviço ali em execução. A tua responsabilidade é garantir que as pessoas se comprometam com a empresa. Então tem que ter isso, tem que ter essas responsabilidades na equipe. A segunda clareza que você tem que dar é a clareza do todo. Tá? Então cada pessoa que você tiver na tua empresa, procure ambientar essa pessoa. Contratou alguém, leve fazer um tour na empresa, conheça todo mundo, conheça todos os setores, mostre para ela o que cada setor faz, o que cada pessoa faz. Ela tem que entender o funcionamento da empresa, ela tem que entender como tudo se interliga, porque isso aí, o que acontece? O impacto das coisas que ela vai fazer
vai ser diretamente proporcional às coisas que os outros têm que fazer, vai ser proporcional aos resultados da empresa. Então as pessoas elas têm que saber o todo. Isso é diferente de saber fazer o todo, tá? Ela não precisa saber fazer coisas que não é da função dela. Nem tem porquê, na verdade. Até a gente nem incentiva que isso aconteça. Ela tem que ser boa naquilo que ela está fazendo. Mas ela tem que ter clareza de que outras coisas dependem do trabalho dela e como aquelas coisas são feitas. Por que que aquilo ela tem que fazer daquele jeito? Por que que ela tem que entregar as mercadorias, faturar até as 15 horas? Ah, é porque a coleta vem aqui às 15h30. Por que que eu tenho que esperar a arquiteta vir para definir a cor? Porque a cor é aquilo conforme que o cliente acha que vai... conforme o briefing que a arquiteta fez com o cliente, por que que eu tenho que entregar esse relatório até tal hora? Porque as outras pessoas, com base nesse relatório, vão fazer assim, vão fazer assado, e se você não entregar, vai acontecer que vai atrasar o trabalho delas, vai comprometer a qualidade do nosso cliente, o cliente pode sair. Se o cliente sair, nós vamos perder dinheiro, se eu perder muito dinheiro, eu vou ter que te demitir, eu não vou conseguir te pagar. Então, clareza do todo. Por que que aquilo funciona? A terceira clareza que você tem que dar, e eu falo muito aqui sobre processos, todo conteúdo que você vê eu falar, raramente eu não vou falar de processo, porque eu acho que o coração de uma empresa é processo. Lá no Empreendedor Líder a gente fala de processo direto, na jornada a gente fala muito de processo. Então as pessoas têm que ter clareza dos processos, como as coisas funcionam, tem que ter clareza do negócio, como é que é o negócio, como é que anda. A empresa tem um fluxograma que desenha as atividades. Ah, isso aqui começa aqui, eu dou um orçamento, aí eu fecho a venda, aí vai para a expedição, vai para a entrega, vai para assistência, depois vai para a qualidade, vai para a cobrança. Tem um fluxograma? Mostre isso para cada uma das pessoas, elas têm que entender aquilo ali. Isso é processo. Tem um organograma definido lá, organograma que diz quem é o responsável, quem está abaixo desse responsável, quem são os gerentes, quem são os coordenadores. Intere a pessoa nisso, deixe ela a par disso. Todos os processos que você tem, eu recomendo que você tenha esses processos documentados. Ah, Campa, mas eu não tenho ainda. Então, pelo menos ensine essas pessoas, mas ensine com base nesses processos, tá? Deixa a pessoa a par, deixa ela clara em relação a isso. E outra coisa, isso aqui para mim, muito empresário vem e diz, ah, Campa, mas isso é uma frescura. Não é frescura. Quando você tem um motivo, já falei no começo e eu vou repetir aqui porque eu acho isso importante. A empresa que quer prosperar, que o dono quer parar de apagar incêndio, quer organizar os processos, quer ter uma empresa lucrativa, você tem que entender o motivo. O que você quer levar para o mundo? O que você quer levar para a humanidade? E isso você tem que comprometer as suas pessoas com esse motivo, essas razões pelo qual se faz tudo isso. Mas não é só isso. É o motivo pelo qual as pessoas vão fazer aquilo. Por que elas têm que fazer bem feito cada uma daquelas tarefas? Qual é o motivo? Qual é a razão daquilo existir? Porque se as pessoas não têm essa clareza, elas viram uns macaquinhos. Né? Por que macaquinho? Você ensina um truque para o macaquinho, ele repete exatamente igual, mas ele não sabe nem te dizer por que ele faz. E tem muito empresário que ele tem colaborador macaquinho, colaborador que só faz a tarefa e nem entende, não tem porquê. Então tem que ter isso. E a quinta clareza aqui, essa aqui eu acho que é uma das mais importantes. Pensa comigo. É clareza do objetivo, né? Já apareceu escrito aqui na tua tela. Mas por que você acha que tem muitas pessoas que elas são verdadeiras fãs de time de futebol, por exemplo, time de basquete ou equipe de Fórmula 1? Por que você acha? Sabe por quê? Porque ela tem um objetivo. O time ele quer ser campeão do campeonato estadual, nacional, internacional, enfim. Da Fórmula 1 quer ser campeã do campeonato, né? As pessoas, as equipes estão ali para ser campeã. Então as pessoas elas torcem por causa disso. Mas e na empresa? O que isso tem a ver com a empresa, Campa? Tem a ver a mesma coisa. Que se a sua empresa é aquela empresa, como a gente chama, moda Zeca Pagodinho, que vai ali levando. Vamos ver amanhã se melhora, vamos ver o mês que vem se melhora, vamos ver como é que tá, vamos tocando, ver o que acontece. Qual é o motivo que as pessoas vão se comprometer com você? As pessoas estão ali, muitas vezes até inseguras, né? Mas será que esse negócio vai andar mesmo? Não vai quebrar? Não vou perder meu emprego? Agora, quando você tem um objetivo claro, não, a gente vai crescer, a gente vai ampliar a região, a gente vai abrir uma filial, a gente vai ter mais clientes, a gente vai expandir o nosso negócio, as pessoas, aquelas pessoas boas, né? De novo, as pessoas elas têm um certo tesão em ir com você para isso aí. Porque elas vão se comprometer, elas querem fazer parte de algo maior. As pessoas,
Elas querem participar de uma empresa que evolui, não de uma empresa que está sempre ali remando. Até você pode dizer assim, mas Campo, eu tenho gente lá de 10 anos comigo e minha empresa está sempre remando. Eu espero que não esteja sempre remando. Mas se você estiver nessa situação, tiver pessoas assim, dificilmente são pessoas que estão totalmente comprometidas com você. As pessoas estão ali talvez porque não arrumaram coisa melhor para estar. Então você tem que ter esses objetivos e tem que dar essa clareza para as pessoas. Para onde a gente vai? Isso é planejamento. E aí o planejamento ele tem que ser compartilhado com a equipe. As pessoas têm que fazer parte. Porque ninguém quer, me acredite, meu amigo, minha amiga, me acredite quando eu falo, ninguém quer fazer parte de uma empresa que vai levando simplesmente. Então vamos revisar aqui as 5 clarezas que você tem que ter, ó. Clareza de responsabilidade, qual é a responsabilidade da pessoa e não tarefa. Clareza do todo, para ela conhecer tudo que envolve, tudo que a empresa faz, todas as etapas da empresa, o que impacta a função dela, no que ajuda, no que atrapalha se ela não fizer bem feito. Clareza de processos, né? Como que as coisas funcionam na tua empresa, qual é o fluxo das coisas, como é que é o organograma, como é que são os processos de todas as áreas, ela tem que entender isso. Clareza do motivo, né? Por que a nossa empresa faz isso? Por que as pessoas fazem isso? Por que ela está fazendo aquilo? E a última clareza, para onde vamos? Para onde que a gente vai? Por que que a gente está fazendo? O que que a gente quer de resultado para nós? Baseado no que a gente conversou aqui. Como seria para você ter gente trabalhando com você, mas gente que dá o sangue pela empresa? E o quanto essas pessoas dando sangue pela empresa impactam nos resultados do teu negócio? Pensa aí nisso. E essas pessoas dando sangue, impactando no resultado, será que te ajuda você sair da vida de apagador de incêndio? O que você acha? Ajuda ou não ajuda? E assim, ó, gente, essas 5 clarezas aqui que eu mostrei, isso aqui vai ajudar muito a você ter pessoas comprometidas ao invés de pessoas tarefeiras, tá? Vai ajudar muito a você ter gente que pega junto com você, gente que entende a sua responsabilidade. E o detalhe, as pessoas que entendem a sua responsabilidade na empresa, quanto mais você tem essas pessoas, elas ajudam muito a você parar de apagar incêndio, ajudam muito você organizar os seus processos e você ter uma empresa lucrativa, ajudam muito aquilo que é o objetivo de todo empresário, né? Que é trabalhar menos e fazer a empresa render mais. E antes de eu continuar, deixa eu só lembrar que quinta que vem tem mais, né? Porque toda quinta a gente está aqui às 20 horas, pontualmente, aí a gente está aqui às quintas-feiras. Então assim, ó, siga essas dicas, siga essas 5 clarezas aqui, procure implantar isso na empresa que elas vão te ajudar muito a você parar de apagar incêndio lá, ou você organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. E vão te ajudar a você trabalhar menos e a sua empresa render mais. Gente, prazer enorme estar com vocês. Você que ficou comigo até o final, ao vivo aqui comigo, espero ter ajudado. Você que está aqui assistindo a gravação, né? Também meu muito obrigado. Espero ter contribuído com você. Quero te deixar aqui o meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.